Em 1998, o poderoso estudo da Disney trouxe ao mundo o filme Mulan, que narra a história da heroína homônima, uma jovem chinesa de linhagem nobre que se vê obrigada pelas circunstâncias a alistar-se na guerra e a lutar por seu país. No clássico da animação, o imperador, num ato de desespero para tentar conter a invasão dos Hunos, obriga que cada família do império ceda um guerreiro para participar do conflito iminente. Como seu pai é velho e não tem herdeiros do sexo masculino, Mulan decide então travestir-se e alistar-se para cumprir a cota em seu lugar. A trama segue sua jornada no exército e sua gradual evolução, até finalmente se tornar uma heroína reconhecida. Por fim, a jovem retorna ao lar, onde pode viver feliz ao lado de seu amor e de sua família. O filme, como muitas outras obras do estúdio, é baseado numa história clássica. Mas a balada de Mulan supera em muito a adaptação ocidental. Não é surpresa para ninguém, afinal, que a Disney costuma modificar alguns temas para torná-los mais palatáveis ao seu público. Isso faz com que alguns aspectos importantes da versão original sejam perdidos ou menosprezados. Assim, te convido hoje a conhecer a versão que tem inspirado gerações de chineses ao longo dos séculos. Assista ao nosso vídeo até o final e, se gostar, curta e se inscreva em nosso canal. Lembre-se que a sua ajuda é sempre muito bem-vinda. A história de Mulan se perde no tempo. Como muitas outras obras mitológicas, as primeiras versões foram passadas oralmente, de boca em boca, até finalmente serem compiladas por escrito. Dos registros que ainda temos dessa história, o mais antigo data do século V da nossa era, e é um pequeno poema épico que conta a história da heroína através do exército e a sua ascensão na carreira militar. Assim como no filme da Disney, tudo começa com a invasão de bárbaros que vêm do norte, mas no texto primitivo não se tratam dos Hunos, que surgiram apenas posteriormente, mas de tribo nômades que habitavam a fronteira chinesa e que frequentemente ameaçavam esse povo. Com o país sendo atacado pelos invasores, o imperador decide então proceder de forma contundente, convocando para o exército um homem por família. No caso do pai de Mulan, caberia a ele servir, mesmo já sendo velho, por não ter filhos do sexo masculino, tudo o que já vimos também no filme. A diferença é que no conto chinês, ao contrário da obra cinematográfica, Mulan vem de um povoado versado na arte da guerra e possui, mesmo antes de ingressar no exército, excelentes habilidades com a espada e com arco. Quando a jovem resolve se travestir de homem e se alistar, todos os seus parentes aceitam e apoiam a ideia. Era preciso, afinal, honrar o país e proteger o pai idoso. A jovem então parte e passa 10 longos anos combatendo a terrível guerra. Nesse período, suas habilidades são reconhecidas e ela alcança até mesmo o posto de general. Certo dia, entretanto, durante uma batalha difícil e crucial que parecia quase perdida, Mulan decide revelar sua verdadeira identidade como forma de incentivar os seus guerreiros. Se ela, uma mulher considerada frágil, era capaz de tamanha bravura, o que não se esperaria então de guerreiros versados e longamente treinados? Seu plano dá certo. Todos os seus subordinados ficam surpreendidos e se encorajam ao saber disso. Revigorados com a revelação de sua general, eles lutam bravamente e repelem heroicamente o inimigo que se encontrava em número muito maior. Assim como na animação, o imperador fica sabendo do ocorrido e decide premiar Mulan com as mais altas honras e patentes, prometendo à jovem riqueza, terras e cargos. Mas ela pede que lhe seja dado apenas um cavalo veloz, para que assim possa retornar à sua terra natal. Tudo que estava em seu coração após tantos anos era o desejo de rever seus pais idosos e de ampará-los na velhice. Diante de tamanha demonstração de virtude, todos que presenciaram a cena se emocionaram, e o poderoso monarca exigiu por fim que os acontecimentos de Mulan fossem escritos e guardados para a posteridade. O conto termina com alguns soldados questionando como poderiam ter passado tantos anos ao lado de sua comandante sem descobrir que ela era uma mulher, ao que a jovem responde com um provérbio: a lebre macho gosta de pisar firme e a lebre fêmea tem olhos anuviados, mas quando as duas estão correndo lado a lado, quem poderia distinguir uma da outra? Em outras palavras, apesar da diferença entre homens e mulheres, ambos são capazes de trabalhar juntos e se equiparar quando procuram um bem maior. A história inspirou tanto os chineses que dezenas de versões foram escritas ao longo dos séculos. Algumas
com um final mais trágico que esse. Certos escritores dizem que, ao retornar para casa, Mulan descobriria que tanto seu pai quanto sua mãe já haviam morrido e, em desespero, cometeria então suicídio. Outros ainda afirmam que ela tiraria a própria vida por não suportar os pesadelos e os horrores que viveu na guerra. Seja como for, com um final triste ou com um final divertido, poucas dessas versões apresentam um romance entre ela e algum soldado, como no caso do filme da Disney. Isso porque o foco da história original está na bravura e na virtude dessa jovem heroína, e não no seu romance. É provável que o conto de Mulan tenha se inspirado nas milhares de mulheres guerreiras que eram comuns nos primórdios da China, conforme atestam alguns historiadores e arqueólogos. Assim, ela seria a personificação e o símbolo de tantas guerreiras que lutaram lado a lado com seus irmãos, pais e maridos para defender a própria pátria. Opinião minha, não há como não sentir um gosto amargo pelo filme da Disney depois de se aprofundar na versão clássica dessa história. É como se o Ocidente tivesse distorcido e amenizado esse conto tocante sobre o sacrifício humano, transformando num simples dilema sobre amor e num debate sem graça acerca de questões de gênero. Claro, tudo isso pode estar presente na obra original ou em algumas versões pelo menos, mas ela vai muito além disso e expande a nossa imaginação da mesma forma que uma Joana d'Arc ou uma Isabel de Castela poderiam fazer. Uma coisa não podemos negar: as milhares de mulheres que inspiraram esse conto vão muito além das fronteiras de seu país e atravessam tempo e espaço, ressoando ainda hoje em nossos corações. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Lembre-se, como eu já disse no começo, a sua ajuda é muito importante para o crescimento do nosso canal. E já aproveito para pedir, deixe aí nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Eu sempre acolho elas, leio, estudo e, claro, eventualmente trago para vocês. E até mais, se Deus quiser.